Se você não aprender a soltar aquilo que já te soltou, você vai passar anos da sua vida preso em uma dor que poderia ter acabado muito antes, sem perceber que o maior responsável por esse sofrimento é aquilo que você continua alimentando dentro da sua própria mente. Existe um padrão silencioso que está destruindo a vida de milhões de pessoas neste exato momento. Um padrão que não é percebido com facilidade porque ele se esconde atrás de sentimentos aparentemente nobres, como amor, saudade e apego, mas que na realidade está mantendo essas pessoas presas em um ciclo invisível de sofrimento emocional, que se repete todos os dias sem que elas percebam o quanto isso está custando suas próprias vidas. O que quase ninguém tem coragem de admitir é que grande parte desse sofrimento não vem do que aconteceu, mas da incapacidade de soltar aquilo que já acabou. Porque enquanto o mundo continua avançando e novas possibilidades surgem, existe uma parte da mente que insiste em olhar para trás, tentando encontrar sentido, tentando reviver momentos e tentando manter viva uma conexão que já não existe mais fora da sua cabeça. E é exatamente nesse ponto que começa a armadilha mais perigosa, porque quanto mais você pensa, mais você sente, e quanto mais você sente, mais você reforça esse apego, criando um ciclo onde o passado deixa de ser apenas uma lembrança e passa a se tornar uma presença constante dentro de você, influenciando suas emoções, suas decisões e a forma como você enxerga a sua própria vida. A filosofia do segredo explica que a mente não diferencia claramente o que é realidade do que é constantemente imaginado com intensidade emocional, o que significa que, ao reviver situações passadas repetidamente, você está condicionando o seu próprio estado emocional a permanecer conectado àquela dor, como se estivesse escolhendo permanecer naquele lugar, mesmo sem perceber. E é aqui que surge uma verdade desconfortável, mas extremamente necessária, porque ninguém vai interromper esse ciclo por você. Ninguém vai entrar na sua mente e desligar esse apego, e nenhuma mudança externa será suficiente enquanto você continuar alimentando internamente aquilo que te prende, o que faz com que a responsabilidade pela sua libertação seja totalmente sua, mesmo que isso pareça difícil de aceitar. O apego emocional, quando analisado com profundidade, revela algo ainda mais inquietante, porque ele raramente está ligado a outra pessoa em si, mas sim à forma como você construiu essa pessoa dentro da sua mente, ao valor que você atribuiu a essa conexão e à dependência emocional que foi criada ao longo do tempo, fazendo com que você associe sua felicidade à presença de alguém que já não está mais na sua realidade. Enquanto você continua carregando isso, você se coloca em uma posição onde o passado passa a dominar o presente, limitando suas escolhas, afetando sua autoestima e impedindo que você se abra para novas experiências, como se estivesse tentando caminhar para frente enquanto mantém os pés presos em algo que ficou para trás. Existe, no entanto, um momento inevitável em que você começa a perceber que esse peso está te custando caro demais, que a sua energia está sendo drenada, que a sua paz está sendo comprometida e que a sua vida está sendo adiada por algo que já não tem mais espaço no seu caminho. E é nesse momento que surge a necessidade de uma decisão que muda tudo. Essa decisão não envolve esquecer o que aconteceu, nem fingir que não teve importância, mas sim aceitar com maturidade que aquilo cumpriu o seu papel na sua vida e que continuar carregando esse apego só prolonga um sofrimento que poderia já ter sido encerrado, caso você tivesse escolhido soltar. Desapegar, nesse contexto, não é um ato de fraqueza, mas um ato de consciência, porque exige que você encare a realidade como ela é, sem distorções, sem ilusões e sem expectativas irreais, permitindo que o passado permaneça no lugar onde ele pertence, sem continuar interferindo no seu presente. E quando você começa a fazer esse movimento interno, ainda que de forma gradual, algo dentro de você muda de maneira profunda, porque a intensidade emocional começa a diminuir, a necessidade de respostas começa a perder força e, aos poucos, você recupera um senso de controle sobre si mesmo que parecia ter sido perdido.
Esse é o ponto onde muitas pessoas têm medo de chegar, porque é o momento em que você deixa de se apoiar em algo externo e começa a se confrontar com a sua própria companhia, o que pode parecer desconfortável no início, mas que carrega dentro de si uma das maiores libertações que alguém pode experimentar. Quando você aprende a estar bem consigo mesmo, quando você deixa de depender emocionalmente de outra pessoa para se sentir completo, e quando você começa a construir uma relação sólida com a sua própria mente, você se torna alguém que não aceita qualquer coisa apenas para preencher um vazio, alguém que não se submete a migalhas emocionais e alguém que entende o próprio valor sem precisar da validação de ninguém. E é exatamente nesse momento que tudo muda, porque você deixa de tentar recuperar o que perdeu e passa a construir algo completamente novo, baseado em autonomia emocional, clareza mental e uma paz que não pode ser abalada facilmente por circunstâncias externas. Esse é o ponto onde muitas pessoas têm medo de chegar, porque é o momento em que você deixa de se apoiar em algo externo e começa a se confrontar com a sua própria companhia, o que pode parecer desconfortável no início, mas que carrega dentro de si uma das maiores libertações que alguém pode experimentar. Quando você aprende a estar bem consigo mesmo, quando você deixa de depender emocionalmente de outra pessoa para se sentir completo, e quando você começa a construir uma relação sólida com a sua própria mente, você se torna alguém que não aceita qualquer coisa apenas para preencher um vazio, alguém que não se submete a migalhas emocionais e alguém que entende o próprio valor sem precisar da validação de ninguém. E é exatamente nesse momento que tudo muda, porque você deixa de tentar recuperar o que perdeu e passa a construir algo completamente novo, baseado em autonomia emocional, clareza mental e uma paz que não pode ser abalada facilmente por circunstâncias externas. O ponto mais importante de tudo isso é entender que continuar segurando aquilo que te machuca não é um sinal de força, mas sim de apego, e que a verdadeira força está na capacidade de soltar, mesmo quando isso exige enfrentar o desconhecido e abrir mão de algo que por muito tempo pareceu essencial. Quando você finalmente toma a decisão de deixar essa bagagem para trás, você percebe que o que estava te esperando não era o vazio que você tanto temia, mas sim uma liberdade que você nunca experimentou antes, uma leveza que transforma a forma como você vive e uma paz que nasce do simples fato de você não estar mais preso a algo que já deveria ter sido deixado no passado. E nesse momento, sem perceber, você deixa de ser alguém que vive preso ao que perdeu e se torna alguém que finalmente começa a viver o que ainda pode conquistar.